Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em Marcos 12, de 1 a 12. Jesus começou a falar para eles em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou, fez um tanque para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou mais um e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo uns e matando outros. Sobrou para o dono apenas um seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles vão respeitar meu filho. Mas os agricultores comentaram, esse é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso vocês não leram na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus está falando aqui em parábola. Parábola quer dizer comparação. Jesus ele vivia em um contexto diferente do nosso hoje. Aqui esses agricultores que Jesus fala aqui são aqueles profetas que ele mandou aqui para a terra para orientar o povo em favor de Deus. E o povo não aceitaram. Deixaram de lado, perseguiram, mataram. E Jesus fala dele mesmo, o Filho. Por último, veio o Filho. Quem é o Filho? O próprio Jesus. Que veio, Deus enviou à terra
através de Nossa Senhora, a Mãe Santíssima. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora. Deus mandou o seu próprio Filho para apacentar o povo, para preparar um povo para quando Jesus voltar, esse povo está preparado para receber Ele na glória. E o que é que aconteceu com esse profeta, com esse homem, que foi Jesus, esse Filho de Deus? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Perseguiram e até mataram numa cruz. Os fariseus aqui, eles perceberam que Jesus estava contando essa parábola para eles. Parábola quer dizer comparação. Jesus fazia comparação. Esse mundo não aceita a verdade. Quando fala-se a verdade, qualquer um de nós somos incompreendidos pelo próprio sistema, por aqueles que estão ao nosso redor, que às vezes até se dizem cristão, bate no peito e diz que é católico, é não sei o que, é isso e aquilo, faz isso e faz aquilo, está engajado e tal, mas na verdade o coração está longe de Deus. Você vê, muita gente vê muito assim hoje dentro da igreja, pessoas que são perseguidas dentro da própria igreja, às vezes até por irmãos da mesma religião, que são perseguidos porque têm uma visão diferente. Não é aquele católico mais ou menos, é um católico que quer ser verdadeiro, quer viver fiel a Deus, e a gente percebe que não agrada aqueles que estão vivendo na mentira. A gente vê hoje em dia, sempre foi assim, né? Não só hoje em dia, mas continua. Cristãos que se propõem a viver o Evangelho de Jesus, se dispõe a fazer isso, ele pode se preparar para ser perseguido. Diz a palavra de Deus, se você se dispõe a pregar o Evangelho, se prepare para ser perseguido, porque a perseguição vem. E se tu é um cristão corajoso, que tem coragem de falar a verdade, trazer o Evangelho para os dias de hoje, tenha certeza que você vai ser perseguido. Não vai ser brincadeira, não. Então, se você não está disposto, fique em casa dormindo, que é melhor. Porque pregar o Evangelho é dar a vida. A qualquer momento você pode entregar a sua vida a Deus. Só que quem morre por causa do Evangelho está salvo. Tem essa vantagem. Você é perseguido, é caluniado de todos os lados, mas se você perseverar até o fim, esse fim será feliz. Não tenha medo. Sempre foi assim e vai ser até o fim. Não tenha dúvida. Desde quando Jesus se manifestou, com seus 30 anos de idade, começou a pregar a palavra de Deus, ele incomodou todos os urubus que estavam ao redor dele, que não queria saber da verdade, os mentirosos. Ele incomodou o ninho de urubu todo. Ele mexeu com a... É que nem se mexesse com uma casa de abelha. E eles viraram tudo contra ele. O sistema todo se virou contra Jesus, porque Jesus veio trazer a verdade, não veio para cá mentir. Quando se fala a verdade na igreja hoje, pode ter certeza que pessoas da própria igreja te perseguem. Não é de fora não, é da própria que persegue. Hoje a gente vê padres sendo tirados do cargo, porque fala a verdade, perseguido, incompreendido.
de falar a verdade é incompreendido dentro da própria igreja. É incrível, mas sempre foi assim e vai ser, até o final. Então a gente não deve se preocupar de querer de falar a verdade. Fale a verdade, não tenha medo de falar. Se alguém lhe perseguir, isso é um sinal bom que você está dando resultado. Quando você prega o Evangelho e agrada a todo mundo, não é sinal bom não, é ruim. Porque quando você agrada o homem, não agrada a Deus. Quando você agrada a Deus, você desagrada ao homem. Pode ter certeza. Não tenha medo de falar a verdade, que quem conhece a verdade vos liberta. Diz a palavra de Deus. Quem conhece a verdade é libertado pela palavra de Deus, pela palavra. E sempre vai ser perseguido aquele que fala a verdade, não tenha dúvida disso. O Evangelho fala das pessoas que morreram, outros foi morto, perseguido, preso. Jesus mesmo foi preso, foi morto, por causa da palavra de Deus. Porque ele veio trazer essa boa notícia. Trazer vida nova para todo mundo. Veio mostrar para nós o reino de Deus. Ninguém sabia que existia esse outro lado. Muita gente não acreditava, né? Se falava, mas não acreditava. Que existia essa realidade nova, esse mundo novo. Deus do nosso lado, preparando um lugar para nós lá na eternidade. E muita gente sem saber, Jesus se manifestou, veio à terra e mostrou tudo direitinho para nós. E o incrível que pareça mesmo até hoje, muita gente nem percebe isso. As pessoas vivem como se nada existisse. As pessoas vivem aí no anonimato, como que nada disso existisse. Despercebido dessas verdades que Jesus veio trazer para nós, que está escrito nesse livro sagrado. Que o Espírito Santo ilumine a mente desse povo e a nossa também, todos nós, e vive como se Deus não existisse, voando, despercebido. Bem que Jesus falou, quando ele voltasse, ia pegar muita gente despercebida, sem entender o que está acontecendo, dormindo espiritualmente. E isso vai acontecer, de ver hoje as pessoas despercebidas, não entendem nada da palavra de Deus, empolgada com essa tecnologia moderna. As pessoas trocaram Deus por um celular. As pessoas botassem na mão a Bíblia como bota o celular. Já pensou? O mundo era outro. Mas ninguém se preocupa com a Bíblia. As pessoas estão preocupadas com o celular, com a tecnologia. Todo mundo despercebido, voando. Meu Deus, tem piedade de nós, desse povo, dessa geração. Esta geração WhatsApp é uma geração difícil. Não quer saber da verdade. Se você falar qualquer coisa, eles são o dono da verdade. Não quer saber, não dá ouvido ao que tu fala. Como está difícil de você catequizar hoje uma criança. Criancinha até que é mais fácil. Mas um adolescente em diante é difícil. Difícil. Eles sabem tudo. Eles estão com o Deus deles na mão. Tudo que eles querem saber, eles conversam com aquele Deus falso deles, que é o celular. É o Dr. Google, né? E tudo, sabem tudo. Então, catequizar hoje está difícil. Porque tudo que a gente fala, eles querem contestar e
o Deus dele, que é o celular, é quem vai catequizar ele do jeito dele lá. Difícil. Que Deus tenha piedade desta geração. Esta geração converta o coração para Deus. Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo ilumine essa juventude, esse povo, para que Deus haja na história e este mundo se renove. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse dia, nesta segunda-feira, 3 de junho de 2024. Deus abençoe a todos.